Sejam bem-vindas e bem-vindos à Metodista João Pessoa. Somos uma família que ama, acolhe e cuida. Vem fazer parte da nossa família? E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9. Carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9. Nós leremos a partir do verso 16. Carta de Paulo aos Coríntios, 9, 16. Diz assim: Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas constrangido é, então, a responsabilidade de dispenseiro que me está confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que evangelizando proponha de graça o Evangelho, não para me valer do direito que ele me dá, porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus, para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Ao sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de por todos os modos salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Oremos. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra. Nós te bendizemos e pedimos nessa noite que, de forma muito especial, mais uma vez, pela sua misericórdia, o Senhor fale aos nossos corações. Nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Som. Nós estamos ao vivo, né? Nós estamos vivendo um tempo muito desafiador. E quantos desafios se colocam diante de nós, especialmente na perspectiva de sermos cristãs e cristãos. Estamos vivendo tantas coisas que atravessam as nossas vidas, e nas conversas que a gente tem, nos encontros que fazemos, sempre há até um incômodo com relação a isso. E o texto sagrado está falando aqui em Coríntios sobre um tempo de comunidades nascentes. Um tempo em que o Evangelho estava dando início, né, dando seus primeiros passos, ainda que já com alguns anos, algumas décadas e o início de século, mas era início ainda, né? Se a gente pensar que já se passaram 2000 anos, início ainda. E mesmo naquele início, o ser cristão também trazia muitos desafios.
E o texto sagrado, essa carta que Paulo escreveu, que naquela época ainda não era o texto sagrado, mas uma carta de ensino para aquela comunidade, essa carta trazia muita clareza sobre o que seria, o que deveria ser uma comunidade, o que deveria ser um seguidor e uma seguidora de Jesus Cristo, como seria esse segmento. A carta de Paulo aos Coríntios, ela é um pouco diferente da carta de Éfeso, porque como a gente já tem caminhado na carta de Éfeso por algum tempo, a gente sabe que a carta de Éfeso ela é uma carta um pouco mais ampliada, uma carta que tinha um senso mais circular. Era como se aquela carta não servisse para uma coisa específica, ela era uma carta que abrangia muitos temas teológicos e aquela carta era para servir a muitas comunidades. A carta de Corinto, ao contrário, ela é uma carta muito mais específica. Se você for ler alguns textos de Coríntios, você vai perceber que tem algumas coisas muito pontuais, coisas que estavam acontecendo ali naquela comunidade, eram muito específicas, tinha muito detalhe, algumas coisas. Então não era uma carta tão ampla assim, mas é muito interessante como a palavra de Deus, ela se renova todas as manhãs, né, como as suas misericórdias, e ela traz para a gente novidade cada vez que a gente lê, e como uma carta que foi escrita há tanto tempo para um povo específico, num lugar específico, tem tanto a dizer para nós hoje. Isso é impressionante, você lê e você fala, uau, como ela diz tantas coisas para nós hoje, como ela pode se renovar dessa forma, e como ela pode trazer tantas coisas que parecem ter sido contextualizadas por alguém. Obviamente você precisa fazer uma melhor leitura para que você consiga ver isso, senão você vai cair em alguns erros, né, em alguns equívocos e vai acabar massacrando as pessoas, oprimindo as pessoas a partir de um texto que tem o desejo de libertar, de trazer vida, de trazer esperança, mas ela é atualíssima. E aí esse texto, naquele momento ali, trazia muitas instruções para aquele povo acerca de uma vida cristã que fosse saudável. Uma vida cristã que tivesse um cultivo, um desenvolvimento, uma espiritualidade que fosse, que você olhasse para ela e percebesse vida de Deus nela. Porque nós podemos ser religiosos, podemos ser leitores do texto sagrado, podemos fazer longas orações, podemos jejuar, podemos fazer várias coisas e ainda assim não termos uma vida espiritual saudável. Nós podemos ser religiosas e religiosos e não conseguir compreender o grande sentido que o Evangelho tem para a vida das pessoas. Nós podemos caminhar durante anos e ler esse texto sem ter compreensão profunda dele, porque não há revelação de Deus para as nossas vidas. O texto de Paulo aos Coríntios traz para eles muita clareza, muitas instruções sobre o crescimento e desenvolvimento na graça, sobre crescimento e desenvolvimento na fé, sobre intimidade com Deus, sobre como deve ser uma comunidade que ouve, percebe e vive a palavra, o Evangelho. Paulo, ele percebe que os cristãos ali de Corinto, eles estão com uma vida, apesar de ser uma comunidade nascente, uma vida estagnada, uma vida paralisada, uma vida superficial, uma vida sem propósito. Se você for ler as cartas de Paulo aos Coríntios, você vai perceber que ele trata de temas como... apesar de Corinto ser uma comunidade majoritariamente empobrecida, havia alguns ricos na comunidade. E Paulo fala, vocês que têm dinheiro, vocês estão comendo tudo na frente dos outros. Vocês acham que vocês são prioritários? Vocês deixam os pobres para trás? Olha que loucura, uma comunidade nascente. Tinham pessoas ali que estavam muito próximas daquilo que Jesus tinha falado. O testemunho do testemunho ali muito próximo. E já havia uma síndrome estranha no meio daquele povo. E Paulo então ele percebe que apesar deles terem recebido o Evangelho, ou parcialmente o Evangelho, eles ainda não tinham seus corações e suas vidas transformadas. Apesar deles estarem numa comunidade, participarem da ceia, da mesa, apesar deles crerem que Jesus é o Senhor, eles ainda não estavam evoluindo na sua fé, eles tinham paralisado e os frutos não estavam acontecendo. E Paulo então escreve cartas para aquela comunidade,
Paulo olha para aquela comunidade, mas ele também olha para aquela comunidade, vendo todas essas questões, mas ele vê o grande potencial que há naquela comunidade. Ele vê que aquelas pessoas, se elas se encontrarem com Jesus, muitas coisas podem ser transformadas. E elas podem sair daquele estágio para um novo estágio. Então Paulo tem um cuidado. E ele escreve aquelas cartas ensinando aqueles homens e aquelas mulheres. Nessa primeira carta especialmente, ele escreve para eles, para que eles possam superar o medo de correr riscos, o medo de deixar o controle das suas vidas nas mãos do Senhor. Então ele escreve para aquela comunidade com todo esse cuidado, dizendo para eles que eles precisam também se esforçar para viver essa relação com Deus, mas que eles precisam abrir o coração com coragem, para que eles sejam transformados pelo Senhor. Quando a gente pensa na igreja hoje, e aí quando eu falo igreja, eu não digo a igreja, a noiva de Cristo, mas as diversas comunidades, as diversas denominações, que são as igrejas que o mundo conhece. Nós às vezes, nós até podemos fazer alguma distinção, mas o mundo talvez não consiga. Ele olha para nós e nos vê uma coisa só. E a gente fica pensando sobre esse testemunho, sobre como é esse testemunho e sobre como é a vida dessas comunidades hoje, o que elas testemunham para o mundo. Muitas coisas a gente olha e vê que enfraquecem a vida das nossas comunidades, em geral, mas também a nossa comunidade local, porque eu acho que a gente pode falar muito mais a partir de nós, a partir da nossa própria realidade. Muitas coisas enfraqueciam aquela comunidade ali em Corinto, a sua espiritualidade. Ali naquela igreja, se a gente for ler o texto, depois você lê com cuidado, você percebe que há muitos partidarismos, né? As pessoas estavam muito preocupadas, eu sou de quem? Eu sou de fulano, eu sou de Bertano, eu sou de ciclano. Essas coisas enfraquecem o grande sentido da comunidade. Porque nós somos de um só. A gente não está aqui para servir a pastora Tayana ou para servir ao Cristiano. A gente está aqui porque é algo muito maior que move os nossos corações. Nem para servir a igreja metodista ou a bispa Marisa. Nós estamos aqui, o que move os nossos corações é algo muito maior, algo muito mais profundo. E não há um partido que eu vá tomar, porque eu preciso receber da presença do Espírito Santo na minha vida para poder servir os outros. Então a comunidade de Corinto, ela estava vivendo isso. Havia muita imoralidade dentro daquela comunidade. Paulo combate isso tenazmente. Ele cuida da vida daquelas pessoas. Havia muitas contendas. E Paulo, ele inicia sua carta dizendo o porquê que eles foram chamados. Ele inicia a carta dizendo para aquela comunidade que eles foram chamados para serem santos, santas. Eles foram chamados para gastar as suas vidas em Jesus e para o próximo. Paulo, ele começa já dizendo o sentido de todas as coisas. E essas atitudes carnais que tomavam conta daquela comunidade, elas demonstravam que a espiritualidade deles estava enfraquecida. Acontece que, apesar de ser uma comunidade, que era nascente, ela diferia muito das outras comunidades ao redor, que já estavam amadurecendo. E eles estavam ainda muito, muito imaturos. Na caminhada com Jesus, como na nossa vida natural, como na nossa existência, há um processo de desenvolvimento. Nós nascemos. A gente estava vendo um vídeo agora, antes de começar o culto. Tilana estava dando os primeiros passos hoje. Não foi isso? Mas ela não estava querendo só andar, ela já estava querendo correr.
E é uma bebezinha, netinha da nossa comunidade. E ela fez 1 aninho e estava dando os passos. Muito desafiador. A gente olha, se encanta, mas parece uma coisa tão simples, né? Daqui a algum tempo, Tilana vai estar correndo, como eu e você fizemos. Daqui a um tempo, a gente vai vê-la crescer. E aí a gente vai vendo, né? Quando eu cheguei aqui na igreja, a Sofia era criança, agora ela já é adolescente. Isadora era adolescente, agora já é jovem. Isso tem pouco tempo. E a gente vai... e a gente vai vendo as pessoas crescendo. Não significa que a gente vai ficando mais velho e vai ficando maduro. Tem gente que não amadurece, é difícil demais, né? Então a gente precisa... Mas naturalmente você percebe as mudanças acontecendo. O corpo muda, o cabelo muda, a gente vai mudando, as rugas começam a aparecer. Isso é bênção, significa que nós já caminhamos mais. E às vezes na nossa espiritualidade, a gente permanece durante anos, como se fôssemos a Tilana, aprendendo a andar. E tropeçamos por todas as coisas. E caímos, e caímos, e caímos, e caímos, e caímos, porque não nos damos oportunidade de nos desenvolver. Permanecemos, estagnamos, paramos. Há que se amadurecer, há que se crescer, há que se desenvolver na nossa espiritualidade também. Como comunidade também, há coisas que existiam na nossa igreja, de quando nós nascemos há muitos anos atrás, que não podem mais existir hoje, porque nós já somos cristãs e cristãos maduros. E nós precisamos acolher aos novos e ensinar aos novos coisas boas, excelentes. Como Paulo, nós precisamos ajudá-los e ajudá-las a encontrar a santidade. Não foi isso que o Wesley dizia, que nós somos chamados para espalhar a santidade bíblica? Há que se crescer e que se amadurecer. E Paulo tem o cuidado de fazer isso com aquela comunidade. Ele chama eles para perto. E ele dá o seu próprio testemunho, ainda que essa carta seja uma carta que ele vá falando de muitos problemas, nesse texto que nós lemos, ele está falando do seu próprio testemunho. E ele diz do como ele se dedica a servir ao Senhor e a servir a comunidade. O como ele está disposto a avançar e a viver aquilo que Deus tem para a vida dele. O como ele está disposto a renunciar, inclusive, aos seus desejos, às suas prioridades, para que o reino de Deus seja fortalecido, para que o reino de Deus cresça. Como Paulo é generoso e dizer, olha, com os fracos eu me fiz fraco. Com aqueles que viviam sob a lei, eu me fiz como eles, mesmo que eu não vivesse mais sob a lei. E com aqueles que viviam sem lei, eu me fiz como sem lei, ainda que eu estivesse sob a lei de Cristo. A fim de ganhar a todos, a vida de Paulo estava em constante movimento. E a gente... às vezes até glorifica Paulo, irmãos e irmãos, não vamos glorificar Paulo. Ele era como nós. E ele diz na sua confissão, aquilo bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero esse eu faço. Ou seja, Paulo era um homem de pecado também, mas que estava com o seu coração ali diante do Senhor, buscando restauração em todo o tempo e com a sua vida à disposição. Hoje nós falávamos com os voluntários e eu estava dizendo, o Senhor não chama a gente por aquilo que a gente sabe fazer. Ele usa as nossas vidas a partir da disposição dos nossos corações. Ele usa a nossa vida a partir do amor que nós temos para entregar a Ele. É assim que o Senhor faz. E Paulo então cuida daquela comunidade ali. Ele trabalha com aquela comunidade e dá o seu testemunho pessoal para aquela comunidade. Quando nós começamos a caminhar, muitas coisas parecem difíceis. A gente tropeça porque não tem firmeza nas pernas. Mas à medida que a gente vai caminhando, à medida que a gente vai se esforçando, à medida que a gente vai repetindo, à medida que a gente vai se aprofundando, as coisas começam a aparecer um pouco mais simples. Não fáceis, porque não é fácil, mas é simples. As coisas começam a fazer mais sentido. E Paulo assemelha esse esforço à luta de um atleta que está ali trabalhando, vivenciando diariamente,
Eu me lembro muito tem nada a ver com atleta, mas eu me lembro muito de quando comecei a dirigir, que nada fazia sentido. E eu pensava que jamais eu dirigiria, porque eu tinha que fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E eu falava, meu cérebro nunca vai dar conta disso. Nunca vai. Porque como eu vou apertar a embreagem, mudar a marcha, ver a direção, olhar o retrovisor e guiar o carro ao mesmo tempo? Lateralidade é pouquíssima aqui. Então, a gente sente muita dificuldade. E hoje, você pega o carro e você não pensa mais naquilo que você está fazendo. Porque é um entranhamento daquele conhecimento em você. E você faz com naturalidade. Obviamente que na vida cristã a gente vai sempre ter coisas que a gente... Não, no trânsito especialmente também precisa ter muita atenção, gente. Não estou falando isso, só a mecânica que fica fácil. Mas a atenção tem que ser plena, tá? Quando a gente também está vivendo assim, na vida cristã a gente precisa de se treinar. A gente precisa se desenvolver, precisa se colocar. A gente, desde o ano passado, a gente está vivendo um tempo bem especial de repensar a nossa comunidade. De repensar a maneira como a gente vai se organizar. A pandemia fez só assim com a gente, ó. Um absurdo. E nós temos falado sobre ser uma família que ama, acolhe e cuida. Vocês já estão cansados de me ouvir falar isso? Mas agora vocês já estão falando. Então atingimos o objetivo. Mas esse não é o objetivo final. É entender que igreja é essa que a gente precisa e quer ser. O que significa ser uma família que ama, acolhe e cuida? O que significa desenvolver um processo onde as pessoas não fiquem paralisadas, onde elas não fiquem estagnadas, onde elas saibam por onde chegar, para onde ir, qual é a finalidade disso e onde elas saibam como servir e como levar outras pessoas a esse processo. Nós estamos sendo desafiadas e desafiados pelo Senhor. Isso vai demandar de nós trabalho. Isso vai demandar de nós dedicação. Isso vai demandar de nós amor e alegria no serviço. Foi assim que a gente começou essa celebração. E mais importante do que o trabalho que vamos fazer, do que as coisas que estamos dizendo ou pregando aqui, é nos lembrar a razão de tudo isso. O porquê estamos aqui. O centro de tudo isso. O amor de Jesus Cristo, que foi derramado sobre as nossas vidas. A salvação que tivemos nele. A sua graça que nos redimiu. Isso não pode ser naturalizado para nós. Isso precisa impulsionar os nossos corações. Isso precisa mexer conosco. Isso precisa nos mobilizar. Há um mundo inteiro precisando desse amor. Há um mundo inteiro, como diz Romano, gemendo com expectativa pela manifestação das filhas e dos filhos de Deus. Como eles ouvirão, se não houver quem pregue? Sou eu e você. Somos nós que recebemos desse amor, que precisamos nos comprometer, como Paulo, de espalhar esse amor. Como no projeto das nossas crianças, de ensinar o amor. Reconectar as pessoas a Cristo. Tudo isso tem um mesmo sentido. Tudo isso está na mesma direção. Tudo isso tem a ver com a nossa vocação. Eu e você, transformando
este lugar de um lugar para uma família que ama, acolhe e cuida. Isso vai acontecer pelo processo do discipulado, do caminhar juntos, do nos encontrar, do trabalhar as nossas dificuldades, as nossas fraquezas, do crescermos juntos, nos desenvolver. E eu tenho certeza que o nome do Senhor vai ser glorificado. Nós vamos participar da ceia do Senhor nessa noite. E eu quero te convidar a se lembrar do motivo que te trouxe aqui. A salvação em Jesus. A redenção em Jesus. É isso que nos move. É isso que nos mobiliza. É isso que nos impulsiona. Eu não sei como você tem caminhado até aqui. Eu não sei como está o seu coração. Eu não sei se, a exemplo da igreja de Corinto, você identifica na sua vida algumas coisas que precisam realmente receber algo do Senhor para que haja transformação. E eu quero te convidar a fazer essa oração e pedir a Deus que você, assim como Paulo, consiga se colocar à disposição do Senhor. Pai de amor e de bondade, Pai de graça e de misericórdia, nós estamos na Tua presença, Senhor. Nós reconhecemos, ó Pai, que somos frágeis, que somos falhos, que somos incapazes. Senhor, que por nós mesmos, nós não temos condição, Senhor. Como Paulo, nós também dizemos, Pai, o bem que nós queremos fazer, Senhor, nós não fazemos, mas o mal, Senhor, ele está sempre diante de nós, nos atraindo, nos envolvendo, e nós, Senhor, pecamos sempre contra Ti. Deus, mas a diferença da comunidade de Corinto, ó Deus, nós não queremos estar estagnados, nós não queremos viver uma espiritualidade superficial, nós não queremos, Senhor, estar ensimesmados, nós não queremos, Senhor, viver para nós mesmos, nós não queremos, Senhor, viver para cultivar uma vida dentro do templo, simplesmente, nós não queremos, ó Pai, que a nossa igreja seja parecida com um clube, que não haja espaço para outras pessoas. Nós queremos anunciar o evangelho da paz, o evangelho de justiça, o evangelho de salvação e de misericórdia, Deus. Nós queremos, como Paulo, Senhor, ser tão generosas e tão generosos, que nós possamos abrir mão, Senhor, daquilo que somos, para ser com o outro e com a outra que é diferente, a fim, Senhor, de apresentar o seu amor para ela e para ele. Nós queremos, Senhor, assim como os teus filhos e filhas no passado, ó Deus querido, colocar o nosso coração diante de Ti, receber de Ti, ó Deus querido, a presença do Teu Espírito Santo, ter os nossos corações em chama, ardendo por Ti, ó Pai. Senhor, como Wesley também nós queremos, Deus, nos colocar queimando diante da multidão, ó Deus, da Tua presença, para que as pessoas possam vir, sentir o Teu amor, receber da Tua graça, Senhor, e ter uma decisão por Ti, Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós somos uma igreja, Deus, neste lugar. Nós somos um povo separado neste lugar. Mas nós queremos, Senhor, não ser somente um povo separado, nós queremos ser um povo que cumpre o Teu propósito, Senhor, em integridade. Ajuda-nos, ó Deus, a ter um coração semelhante ao Seu. Ajuda-nos, ó Deus, a ser de fato essa família que ama, porque, Senhor, conseguiu, Senhor, entender que o amor a Ti, Senhor, se revela também no amor ao próximo. Uma família que acolhe porque se responsabiliza, Deus, por aqueles e por aquelas que ainda não Te conhecem, fazendo-os caminhar, Senhor, nos Teus caminhos. Uma família que cuida porque, Senhor, temos, Senhor, disposição para o Teu serviço, para glorificar o Teu nome. Pai, em nome de Jesus, quando nós vamos partilhar da ceia, quando nós vamos tomar do pão e do cálice nessa noite, nós queremos pedir a Deus que seja um tempo de renovação da nossa aliança contigo. Que seja um tempo, Senhor, de alimentar as nossas almas, o nosso espírito, de fortalecimento para essa caminhada que temos pela frente. Pai, em nome de Jesus, que a Tua graça
seja derramada sobre nós. Que o teu amor, Senhor, seja derramado sobre as nossas vidas. Ó Deus, em nome de Jesus nós oramos.